chamo Micaela, sou especialista em caráter de residência, mestre e doutora em psicologia e integrante do Laboratório de Estudos de Sistemas Complexos, Casais, Família e Comunidade, LESPlexos. Então vamos falar um pouco sobre perdas e luto, curso esse a qual estou como facilitadora. Bom, de quais perdas podemos falar, nesse contexto de pandemia e pós-pandemia? A gente sabe que a Covid-19 ela pode ser considerada uma crise tanto do ponto de vista epidemiológico como do ponto de vista psicológico, pela magnitude de casos, a proporção de casos que a Covid-19 nos trouxe, em termos de uma propagação em massa, exigindo atenção rápida no controle dessa doença, e também do ponto de vista psicológico, pelos impactos causados nas nossas vidas em termos das nossas rotinas, das nossas conexões e relações face a face, em termos da estabilidade financeira, em que muitas pessoas tiveram que interromper as suas atividades laborais, principalmente as que trabalham de forma autônoma, por conta das medidas de contenção nessa propagação do vírus, e de perdas humanas, Então a gente tem conhecimento do número de óbitos no Brasil, em que atualmente ocupa a 3ª posição, o que é uma notícia muito triste, e o estado do Ceará também está nessa 3ª colocação, lamentavelmente. E aí, diante dessa situação, desse contexto que nós estamos vivenciando, muitas pessoas estão apresentando diversas dificuldades, seja no que diz respeito em acompanhar um ente querido que precisou se hospitalizar por conta da Covid, seja as próprias restrições de contato e de despedidas relacionadas às situações de óbito, seja em uma situação em que alguém infelizmente perdeu uma pessoa querida, e o futuro imprevisível, Então a gente ainda não tem uma vacina, por exemplo, nem medicamentos efetivos, de controle, dessa doença, dessa doença. E nos vemos também em outras crises, como por exemplo a econômica. Então, e tudo isso causa realmente muito sofrimento, muita angústia. Bom, aqui um pouco das reportagens, dos noticiários que nós temos em relação às consequências da Covid, Então, no que se refere ao número de mortos, de mortes que vem cada vez mais aumentando, das pessoas estarem sendo enterradas em valas comuns e do próprio colapso do sistema funerário, o que com o número de mortes exigiu que esses profissionais que trabalham nesses serviços tivessem que se organizar em novos horários. As causas devastadoras decorrentes da perda de empregos e horas de trabalho no mundo. Bom, então a pandemia de coronavírus descortinou um cenário diferente para nós, a qual nós estávamos habituados, e com isso novas experiências de adoecimento e de óbito, em que surgem relações em que as pessoas passam, por exemplo, a temer o contato, os próprios cuidados, de colocar a máscara, de manter o distanciamento social, tudo isso, que são cuidados preventivos, para a nossa saúde, mas que com a quantidade, de experiências que vamos tendo, outros comportamentos acabam se instalando, e permeados por sentimentos de temor, de medo, as experiências de morte, de terminalidade e de morte que precisam se dar num outro contexto, seguidas, orientadas pelas restrições de contato,
os próprios rituais de despedidas e rituais funerários, né, que também necessitam ser configurados de outras formas. Óbitos que acontecem nos domicílios, né, seja pela impossibilidade de acessar um serviço de saúde ou então pela decisão da família de manter o paciente no contexto da casa. O fato de perder, né, mais de uma pessoa querida, próxima, né, o quanto isso pode ser fator, né, de risco, fator estressor para a saúde, né, para o processo de luto dessas pessoas inseridas na família. Colapso do sistema funerário, ou seja, passar por toda essa experiência, mas ao mesmo tempo ainda sofrer, por exemplo, burocracias, né, no sistema funerário, a falta de algo, né, que anteriormente não aconteceria com o sistema funcionando normalmente. E tudo isso, né, podem ser considerados aspectos desafiadores, né, nas vivências de luto de todos nós. Diante dessa situação, estratégias vêm sendo construídas, né, para amenizar o impacto dessas vivências, né? Então, nos hospitais, né, a comunicação dos profissionais com a família ou até mesmo dos pacientes com a família através de telefones celulares ou de tablets, a comunicação, né, dos boletins médicos, as famílias através de telefone, a doação de tablets, a oferta de apoio psicológico, que é muito importante. Então, muitos serviços acabaram contratando profissionais de psicologia, né? Serviços que até então não tinham, ou tinham esse profissional, mas num número mais reduzido. Rituais funerários que passaram a ser transmitidos, por exemplo, ao vivo ou gravados. Por exemplo, também, né, inserir uma foto da pessoa falecida no caixão ou no espaço de velório, já que esses caixões são entregues à família, né, já fechados, né, e aí a família não tem essa possibilidade, por exemplo, né, de velar o corpo olhando, né, para o rosto da pessoa que faleceu. Algumas estratégias, por exemplo, de estimular mensagens, né, verbais ou escritas, como forma de ir processando esse luto, um ritual mesmo de despedida, e a realização de rituais individuais, né? Então, pessoas que acendem uma vela, né? Pessoas que entram em contato com objetos da pessoa que veio a óbito, ou outros rituais, né? Como forma de dar um sentido, de ir, né, elaborando essa experiência, né, de perda. Bom, aqui também, né, algumas das nossas notícias, né, em termos do Brasil, em termos de mundo, do que vem sendo feito, né, nesse novo panorama que estamos vivendo, de doações de tablets, né, de famílias que puderam acompanhar o enterro pela web, de filho que pôde acompanhar o pai, né, durante sua hospitalização, e o reforço no sentido desse direito à despedida, o reconhecimento do trabalho dos profissionais de saúde, destacando também que outros serviços são muito essenciais, como por exemplo da assistência social, né, e de todo o pessoal que trabalha, né, para garantir também, né, os serviços, por exemplo, de supermercados, né, e outros profissionais que tiveram que continuar trabalhando. O Cristo Redentor iluminado, né, com as bandeiras dos diversos países, né, mostrando que esse é um problema mundial e que é importante essa união. E aí, por último, gostaria de deixar de reflexões para você que está aqui me assistindo, como você tem sentido essas perdas, né, durante esse período de pandemia? Já pensou sobre isso, né? E se reconhece que está vivendo luto ou lutos? Como a sua família tem passado por tudo isso, por todas essas experiências? E aonde você pode pedir ajuda, né? Que serviços daí onde você está me assistindo você conhece, que você pode estar utilizando, né?
para poder passar por essa experiência, né, de uma forma mais adaptativa, menos danosa. Então, nesse vídeo nós conversamos um pouco sobre as perdas decorrentes da pandemia e as suas consequências, também algumas estratégias de enfrentamento. E no próximo vídeo, né, nós falaremos sobre luto, as suas características e o processo de elaboração, e falaremos também sobre o temor da morte. Então é isso, te aguardo no próximo vídeo sobre luto. Até lá!